cara. Pô, a gente tá aqui com um setup muito legal, vários delays aqui pra gente dar uma passeada por esse universo aí, talvez um dos efeitos, né, de guitarra mais clássicos, assim, num certo sentido, né? Porque meio que todo mundo passa pelo delay em algum momento, né? E é um som que mesmo quem não escuta guitarristas que não usam delay, escutam o som deles com delay, porque na hora do estúdio tem delay no som do Keith Richards, tem som da guitarra do Jimmy Page, entendeu? Às vezes os caras usam, você fala de Van Halen, tinha lá um delay de fita ali no input, depois ele coloca alguma coisa no rack, no loop. É um molho assim que a galera não necessariamente associa o som dos caras ao delay, mas o delay tá junto do som da guitarra, assim como o reverb, porque toda gravação antiga tinha algum reverb, né? Uhum. Então, e é um dos primeiros efeitos, né? Você tem pedal de volume, você tem reverb, você tem trêmulo, e logo depois o delay de fita começa a dar as caras ali. Então, muito como rockabilly, né? O som do Scotty Moore com Elvis Presley tem um delay de fita ali. Sim, total. Então, o Chet Atkins usava um ampli que tinha um delay de fita dentro, ecofônica, alguma coisa assim, que é o mesmo cara, o Ray Butts, que fez o Filtertron. Olha só. O engenheiro que fez. Então, assim, era uma coisa muito recorrente em estúdios antigamente. Você tinha uma câmera alguma espécie de câmera de reverb e às vezes uma sala inteira, né? Sim. Abbey Road tem várias câmeras de reverb. Exatamente. É uma coisa que fazia... Porque a galera gravava sem reverb nenhum e ficava muito estranha. Começou a colocar reverb. E depois veio o delay. E vários guitarristas são muito famosos por usos diferentes do delay. O The Edge, tem que falar, não tem como escapar. É o clichê, mas o que a gente pode fazer? Mas também tem o som do Echo com Van Halen. Sim. Né? Você escuta Eruption, todo mundo fala, pô, distorção, aquele drive maravilhoso, aquele negócio. Mas o Echo faz parte importantíssima no sinal. Total. O Jimmy Page, você pensar... Exatamente. Roller of Love, que a guitarra é seca de um lado e tem só o delay do outro. Isso é muito maneiro. Isso é muito E você também, o Jimmy Page usava muito, ele tinha 2 Echoplex no palco numa época, que ele usava um pra guitarra e outro pro Theremin, né? Sim. Ele usava 2, que fazia aquele efeito. Faz sentido. E a galera grava muito. Eu tive gravando com um velho moço lá no Liciel, a gente foi gravar um Wurlitzer. E eu vi que do lado tinha um Ecolette, um delay de fita alemão antigo e tal. Eu falei, cara, vamos usar? Ele falou, claro. Se não for para usar com delay, nem vou gravar o Wurlitzer. É um setup que a galera já usa. Rhodes, Wurlitzer, sempre vinha com delay junto. Assim, inclusive, o Pink Floyd, né? Todo mundo fala não, do Benson, do Gilmour. Mas tinha o Benson também das teclas. Com certeza. Então, é um efeito que faz parte da música pop como um todo. Verdade. Então, passou uma moda muito grande, né? Eu acho que a galera, assim, quem não descobriu o delay até hoje, é porque se revoltou e não quis ouvir o que tá acontecendo, porque tá todo mundo lançando delay, comprando delay, combinando delays. Tem vídeos sobre como timbrar o delay, etc. E nos anos 80 também teve um boom na estética da guitarra, né? Sim. Causado pelo The Edge. Exatamente. Causado basicamente pelo The Edge. Mas assim, a gente teve, né, óbvio que, não tem como não pensar no Gilmour também, com o delay super longo, Memory Man. Lindo, aquele som maravilhoso. Que é uma influência. Eu gosto muito de delay por causa, apesar de amar o som do The Edge, e tem que lembrar que o The Edge, eu acho que pelo menos quando eu comecei a tocar guitarra, a música que eu tocava na rádio. Não era uma coisa muito diferente, era o som e todo mundo copiando o som do cara. Exatamente, então era tipo um padrão de som. Exatamente. Só que uma coisa que chamou muita atenção foi o som do Gilmour no Pulse, que tinha aquele delay muito luxuoso ao redor da guitarra de cada bend, né? O cara dá o bend e você vê aquela cauda maravilhosa. No Pulse, se eu não me engano, é Memory Man. É Memory Man? Eu não sabia. Se eu não me engano, Interessante. E tem o som do Satriano do G3, me influenciou muito também. Porque ele também estava usando 2 Chandler Echo Tape, alguma coisa assim. Era 2 hacks da Chandler, que é uma marca que eu não sei se tem a ver com a Chandler atual, que faz coisas de estúdio. Sim, provavelmente sim. Aí eles eram 2 hacks que não são fabricados, nunca vi vendendo. E ele deixava um em 600 milissegundos, outro em 300 milissegundos. Sei. Ia fazer aquela cascatinha, que é similar ao que o Gilmour fazia, ao que o The Edge faziam de maneiras, regulagens diferentes, mas tinham 2 delays que acabavam criando essa cama ao redor. Sim. E aquele som me marcou muito.
E dos anos 80 todo tem aquele solo o delay de hack, né? Limpo, de estúdio. Com cara de eco mesmo, né? Com cara de eco mesmo. O som do Steve Lukather, do Toto. Sim, o som Steve Vai. O Steve Vai exagerava, ele harmonizava com ele mesmo, usando delays de 1 minuto. Isso aí. Não sei quantos segundos, quer dizer, de 1 segundo, perdão. Não, sim. Não, assim, 1 minuto, calma aí, gente, vai repetir, espera aí. Eu tomo um cafezinho. Mas, então, assim, faz parte da estética. E o delay vai mudando de acordo com as décadas, é interessante. É verdade. E hoje a gente tem tudo, né? O cara usa um Echoplex e um timeline no setup misturados, o que a gente vive uma era muito legal em termos de efeito. É verdade. Uma era muito legal em termos de pedagem de guitarra em geral, né? Possibilidade, né? É isso aí. E aí, o que a gente tem aí nesse teu board aí? Porque a maioria desses delays aí são seus. Eu não sou um colecionador. Eu não sou um colecionador. Ainda. Mas quando se trata... Ainda. Mas quando se trata de delay, eu desde moleque via algumas coisas repetindo. E peguei a época das revistas, né, de guitarra. Então você folheava... Pô, tem esse pedal daqui, tem esse pedal daqui. Se repetiam, algumas coisas se repetiam. E tinha muito... Os pedais os hacks da Eventide apareciam muito. O Echoplex aparecia, só que ninguém falava o nome, então só via que tinha um negócio diferente ali. E o Memory Man, o DM2. Então, o DM2 foi o primeiro pedal bacana que eu comprei, o primeiro pedal analógico que eu estava vendendo numa loja de... Eu fui comprar um plug para fazer um adaptador para poder gravar na primeira placa que eu comprei, uma M-Box, né, para aprender a usar Pro Tools. E quando eu cheguei lá para comprar aquele adaptador, eu vi a caixinha do DM2 ele vendendo. Cara, sei lá, R$200. Perdido. Esse cara, aí que você tava mais barato que o Zoom 505 usado. Eu não tô de sacanagem. O Zoom 505 devia estar 250, esse aí tava 200. Tipo assim, alguém deixou aí numa troca, não sabe o que vale. E o dono o vendedor você quer levar? Caraca, bicho. E aí eu voltei, porque eu não tinha o dinheiro. Tipo que ninguém pode ver aquilo, eu tenho que juntar a grana. Mas aí eu peguei ele e esse não é ele, eu vendi. Quando eu tive um aperto financeiro sério, eu tive que vender. O que eu posso vender rápido e dar bastante dinheiro? Foi ele. E eu vendi barato, na verdade. E depois eu consegui pegar outro igual no mesmo ano, do 81. E ele é muito bacana porque ele não é tão clássico quanto o Memory Man. Mas muita gente usou e era mais acessível com o Memory Man, que sempre foi um pouquinho mais difícil de achar, era maior. Eu não sei se era mais caro na época, eu via pouco vendendo. Mas, então eu tenho 2 BBD, que é Bucket Brigade Delay, depois a gente fala um pouquinho sobre o que é isso. Os exemplos mais famosos são o DM2 e o Memory Man mesmo. Isso daqui é uma reedição da década de 90, ele tem um cabo de força dentro dele, ele tem um preamp que não tem bypass, é um negócio meio estranho, nem todo mundo gosta. Se ele tiver na cadeia, ele já tá mexendo no sinal. Já tá mexendo no sinal. Só que eu gosto muito do que ele faz com som na guitarra. Tem gente que não gosta. Então, tem gente que prefere as versões posteriores, que você consegue tirar o preamp, e hoje em dia eu acho que tem... Eu nem sei, mas eu não consigo acompanhar as reedições, que são muitas. Mas eu gosto muito do que ele faz com o som da guitarra, e especialmente o que ele faz com o som dos drives e fuzzes. Ele dá uma filtrada, ele mexe na equalização. Só que para mim é de uma maneira positiva. E tem o Dig, aí pula totalmente, que é um Strymon mais moderno, só que ele replica E eu acho o Strymon mais legal, na verdade. A galera adora o volante. O timeline, porque o timeline é muito versátil. É talvez o mais versátil. Né? Assim como o DD500 da Boyce, são super versáteis. E o Dig, ele é muito legal porque ele replica os hacks de delay dos anos 80. E a gente fala muito dos anos 80 das bandas de farofa ou das bandas mais pop, mas também tem todo aquele lance do shoegaze rolando. E os caras também usavam hack. Eles usavam o delay do estúdio. E depois iam pro palco e tentavam replicar aquilo. Mas o som de My Bloody Valentine, essas paradas, Jesus Mary Chain, tem muito esse delay de hack passando lá no estúdio. E é um som que eu, na verdade, cresci escutando muito e gosto. E sentia falta, tem som analógico bacana. Os digitais de pedal, tipo DD3, DD5, eu acho bacana, mas eles são muito percussivos, muito rítmicos. Não é o meu jeito de tocar. Porque filtra pouco agudo, né? Filtra muito pouco, na verdade. É meio tipo igual, assim. A repetição é igual. É um som, na verdade, muito hi-fi. É um hi-fi que é bonito. Ele é bonito, se bem usado. Que, na verdade, se perseguiu esse som durante 30 anos. Quando chegou nele, a galera falou... não é tão não é isso que eles querem. Eu quero aquela degradaçãozinha, porque o guitarrista é meio dodói a cabeça. A gente gosta de distorção, a gente gosta de coisa da bateria acabando no fuzz, a gente tudo errado. Né? Exatamente. Mas ele replica os delays da década de 80, mas alguns modelos diferentes.
E tem uns modelos que é mais limpo, tem uma modulação mais comportada, só que eu tenho um controle bem legal dele e eu corto um pouquinho de agudo na maneira como eu uso ele. Ele tem um filtro, ele tem um filtro. É um daqueles botões escondidos que eu nunca sei, eu tenho que sempre pegar o manual. Mas eu ajustei uma vez, eu sou assim, eu gosto de um pedal, cheguei no som que eu gosto, eu fico 1 ano sem mexer, facilmente. A não ser nos knobs de E tempo, aqui a gente tá usando ele em estéreo, né? Que é uma coisa usando estéreo, que é legal. Toca você estava tocando, mas você pode... Só pra galera ouvir. Faz só um rítmico pra Estamos só com o dig. Só o dig. Qual é esse controle aí que você tá mexendo? Aqui eu tava mexendo no mix entre eles. São 2 mixes, São 2 mixes, um pra cada lado. Ok. Então isso é muito legal, porque às vezes, primeiro, o input do ampli, a gente tá tocando tudo no input dos amps. Meus amps, eu não tenho nenhum amp com loop. Ele tem, e depois no final a gente fica tá tentando mostrar como é que funciona o loop. Eu gosto muito de tocar no input, porque os sons que eu cresci escutando eram direto no input. Né, o Van Halen era no input, o The Edge era no input, o Brian May usava muito bem de delay, enfim. Então eu gosto muito desse som. E ele dá uma sujada? Dá uma sujada. Perde um pouco da limpeza? Sim, mas eu gosto que ele dá uma cola no som, que eu acho muito bacana. Ele diminui a dinâmica, de fato, porque o headroom do amp é muito menor no input do que no loop, né? No loop então eu acho isso muito mais legal. E nem todo amp tem loop bom, né? Agora tem mais. Mas por muitos anos os loops eram meio chatos de lidar... Variava muito a sensibilidade do sinal, quantos dB ia. Às vezes alguns eram feitos só para REC, e aí o pedal não funcionava, ou só para pedal e o REC não funcionava. Enfim. Então eu me habituei com isso, eu curto pra caramba. E as chavinhas dele? E a chavinha tem os tipos de delay, porque entra uma parada, o delay digital são vários modelos clássicos que foram ficando, e eles são diferentes. Então a gente tem aqui a simulação do 2496, que é baseado no de estúdio, que é a maior resolução. Lembrando que eu tô com um pouco de corda aguda. E eu tô com modulação, eu vou deixar sem modulação. Tem um ADM, que eu não sei qual modelo que ele é baseado. Esse é o 12 bits, que é uma resolução bem baixa. Eu ia falar que ele é bem mais lo-fi, né? Ele é o mais lo-fi. Se você comparar ele com o 2496, toca aí. Ele dá... É tudo sutil, mas quando você tá no bolo tocando, isso faz diferença. Sim. E olha o decaimento. Fica mais sujinho. Sim. É sutil, mas eu acho muito bacana. E muita gente fica comparando, não, porque ele não é igual ao original, não é igual ao original. É bom, porque eu nunca vi o original desses heads, então não tô nem aí. Não faz a menor diferença. Eu só acho que o som é legal e tá valendo. E assim, a grande diferença eu gosto desse decaimento que vai comendo. Como eu te falei, a gente falou, né, o DD3, ele vai mantendo, basicamente não perde nada. Eu posso tirar um corte de agudo aqui e o ADM fica mais próximo de um DD3 nesse sentido. Entendi. Perde ainda menos. Só que eu acho que quando você usa muito feedback, você quer o decaimento para ele não embolar quando você está tocando. Né? A não ser que você esteja fazendo uma coisa percussiva muito comportadinha, algumas coisas do Edge são boas precisar, assim e tal. A galera
que o Torca Worship deve conhecer o pessoal do United, e tem umas introduções que eram delay, e é o DD5. E o DD5 tem um som um pouco diferente do DD3, eu não sei se você já tocou os dois. Eu já toquei algum deles, mas não lembro qual. Eu toquei os dois. O 3. O 3 era muito comum, o DD5 saiu, veio e foi embora. E o DD3 continuou. E minha palheta saiu voando. Aí, eu não preciso dela agora. Aí, o que aconteceu foi que o DD5 a galera começou a curtir porque ele tinha uma característica diferente. Ou é isso, ou a gente simplesmente gosta do que é mais difícil de achar. Talvez. Isso só Freud explica, mas a gente não tem como saber. Mas eu tive o DD5 por um tempo e realmente eu curti. Então, mas ainda assim é bem dinâmico, bem percussivo. E eu acabei, não é exatamente o que eu tocava. Então eu vendi ele, passei ele numa boa. E a gente, qual é a relação, por exemplo, dele, que tá mais na onda dos hacks dos anos 80, pro DM2, que é um pedal dos anos 80? Tá. É verdade. O DM2 é o seguinte, aí vamos lá, não vou dar uma aula de história, tem um vídeo do Josh Scott muito bom sobre isso, quem quiser ver, tem um vídeo, acho que é 30 minutos falando sobre isso. Mas os delays começavam com um delay de fita, basicamente. Um dos primeiros processos é o delay de fita. E aí a gente tem o Echoplex, que todo mundo adora, e tem um posterior que foi o Space Echo. Tem um 101, 201, 200 enfim, algumas variações. E 150, 101, enfim. Tem alguns modelos que variam um pouco, mas todos eles têm uma tecnologia de fita que é diferente da Echoplex. E o Roland é mais parrudo. Ele aguenta tour. Ele aguenta turnê. O Space Echo dava mais problema. O Space Echo, ele parece um amplificador, né? Ele é do tamanho quase de um amplificador. Ele é um cabeçote, basicamente. Ele é um mini head. Ele é um mini head. O Echoplex não fica muito longe, não. Um pouco menor, mas é uma maletinha, né? Tal. Sim. E cada um tem um jeito de usar fita. E esses são os delays analógicos de fato. Porque é uma mídia física que provoca o atraso. Que provoca o atraso. Você joga na fita e aí passa por vários cabeçotes, a quantidade de cabeçote vai dando um tempo de delay diferente. Sim. A distância também, né? Entre a máquina que reproduz e a que grava, a cabeça que grava e a que reproduz. Exatamente. Tanto que no Echoplex é até manual esse ajuste. Sim. Você pega uma reguinha e puxa e ela tá afastando as cabeças. E o que é muito doido, porque tudo você tem que entender o que você está fazendo ali, porque não é um knob que você aperta. Né? Você tem que ajustar e depois você mexe o knob de delay e varia. O Echoplex e o Space Echo são muito famosos. O Binson também é muito famoso, mas ele não é de fita, galera. Muita gente acha que é de fita. É um tambor magnético, né? Um tambor magnético. E tem um mais estranho. Esse até agora a galera deve estar assistindo. Eu conheço o Binson, conheço o Echoplex. Mas tem um delay, cara, de óleo. Tem um delay que é um latão de óleo, mas ele guarda o sinal elétrico e atrasa pela viscosidade do óleo. Caraca! Ele dá um delay. E tem um modelo famoso da Fender. A Fender tinha um. E Oil Can Delay, ou Oil Can Delay, alguma coisa assim. E tem outro modelo também famoso, que eu não lembro agora o nome. Mas o da Fender eu lembro que foi a primeira vez que eu vi alguém vendendo. Eu falei, como assim de óleo? O cara bebe o óleo, você ouve tudo com delay? O que é isso? E é uma tecnologia muito estranha, obviamente durou pouco, e é muito doido porque você pode trocar o óleo e aí, de acordo com a viscosidade diferente, você tem timbres diferentes, porque algumas frequências não passam tão bem, etc. É um troço muito doido, parece coisa de professor Pardal, mas o mundo da guitarra é cheio desses professores Pardais. E aí, esses são os analógicos. O DM2 e o Memory Man, ele surge no Memory Man, se eu não me engano, é o primeiro. O Memory Man é mais antigo, né? Ele é década de 70, final de 70. Esse modelo daqui é a reprodução do final da década de 80, já na década de 90. É até engraçado, porque se a gente fosse situar no tempo, pedal de delay, por exemplo, o Hendrix não usou pedal de delay. É verdade, ele gravava com a Echoplex no estúdio. E não se usava pedal para fazer esse efeito, sei lá, até o finzão da década de 60. Tipo não, assim, pedal mesmo, que você assim, tivesse no setup do guitarrista, que o cara tinha um wah, tinha algum tipo de fuzz ou um treble booster. Cara, talvez... Aí as modulações, Univibe, que Univibe, a modulação. Não era uma, só tinha essa, basicamente. E pedal de volume também existia. Trêmulo era um head, ou vinha no amplo, a galera comprava aquele head que tinha trêmulo e reverb. Reverb também era reverb de mola, que também via num negócio à parte, ou dentro do ampli. Se você for parar pra pensar, cara, provavelmente foi na década de 70 que teve o primeiro pedal de delay. Eu nem sei dizer qual é o primeiro pedal de delay. Eu acho que é o Memory Man. Será? Vamos fazer uma pesquisa mais difícil. Vamos descobrir. Mas até onde eu sei foi o Memory Man.
E aí, o que acontece é que eles tentam reproduzir o som da fita. Só que eles usam um chip muito simplesinho, chamado que eles chamam de Bucket Brigade Delay. E ele é um chip que tem várias etapas. E cada modelo tem um X número de etapas. E cada etapa, ela guarda o sinal e depois solta para a próxima. Quanto mais etapa tiver... mais ele consegue atrasar. Mais ele consegue atrasar o tempo. Mais tempo demora, mais longo é o delay. Só que esse sistema é muito rudimentar e você tem uma perda muito grande do sinal. Então come muito agudo. E é uma característica desses pedais é que ele come muito agudo. Inclusive o meu Memory Man e o DM2 têm o mesmo chip, que é o MN3002. Estou na dúvida agora. E tem o MN3008 que o Memory Man posteriormente passa a usar. Sendo que o Memory Man começou na década de 70 usando o chip Panasonic SAD, não sei das quantas, que é o mais procurado. Ele é raro já há muito tempo. Entendi. Ele é muito raro mesmo. E a galera gosta muito dele. Eu não toquei com o Memory Man com esses chips. Mas, basicamente, esses chips são uma tecnologia que foi ficando defasada. Porque surgiu o microchip. E aí você conseguia digitalizar o som. E aí você conseguia fazer delays maravilhosos, como os da Eventide, né, os da Korg, né, o DED usou todos. Né? Tinha na Eventide o Ultra Harmonizer, aí tem os delays lá dentro, tem o TC Electronic 2290. Que é um clássico, né? Que é um clássico. E muita gente fala, é porque é digital, então é muito fácil reproduzir o 2290. Não é porque o input e o output tem o compander com circuitos diferentes, tem atenuadores, tem preamps, tem um monte de coisa ali acontecendo que trata o sinal. Provavelmente, eu não sei especificamente do 2290, mas provavelmente várias outras partes do circuito não eram digitais. Sim, sim. E aí tudo isso dá influência no resultado. Sim. Né? Não é só pegar um algoritmo e roubar o algoritmo dali. Tinha outras coisas rolando. Esse é o grande problema. Tanto que tem gente que gosta de 2290 e usa o 2290. O próprio DED usou. Ele mantém. Muito. Tá. Não, e tá no setup dele até hoje. Ele tem uma penta de coisa, mas tá lá, um 2290. Pelo menos até hoje, eu não sei, né? Mas até uns 10 anos atrás, as últimas fotos que eu vi devem ser da, sei lá, que turnê que foi. Enquanto eles ainda eram legais. Mas, então, cara, o Memory Man é uma máquina, um troço cheio de botão. O que essas coisas fazem? E aí, por que a gente tá falando dele? Primeiro, ele é clássico. Mas, assim, se você sacar ele, tem muitas versões dele por aí, inclusive de outras marcas. E, sinceramente, hoje tem muito delay bacana inspirado no Memory Man. Então ele continua... eu gosto de ir atrás na referência. Ele é uma referência. Porque é uma coisa meio arqueológica que eu gosto de fazer. Não é necessário, tem muitas versões diferentes. A versão dele, inclusive, daquele Flashback... Cara, é muito parecido. É muito mesmo? Legal. É muito parecido. Já toquei eu tive o Alter Ego, que é... O Alter Ego, ele tem o de fita muito bacana, né? Tem o Binson legal, Tem o Binson legal. Mas eu vou te falar que o Dark Side é mais maneiro. É melhor. A gente vai chegar lá. A gente vai falar dele. Mas vamos falar só, basicamente, que o delay todos têm, né, o nível do delay, né, a quantidade de repetição, que é o feedback, e o tempo de delay, e o... Enfim, mas o Memory Man tem mais coisas. O Memory Man colocou modulação. Não é no primeiro modelo, não tem modulação. Não tem. O primeiro são só 3 knobzinhos. Entendi. Depois eles colocam modulação. E outra coisa bacana que ele tem é o preamp, que é o volume dele, não é só o volume do delay. Eu tenho um mix do delay, mas eu tenho o volume do pedal. Coisa que hoje em dia é um pouco chato, que você liga, desliga, muda o volume, as pessoas não gostam muito. Mas é um preamp muito bacana. E eu ainda não vi ninguém vendendo preamp do Memory Man. Eu já vi vendendo do Ecoplex. Do Ecoplex, já vi vendendo o preamp do Space Echo. Eu não sei se você já viu. Nunca vi. Tem um cara que vende, eu vou tentar lembrar o nome, ele vende, basicamente são os fãs do Brian Setzer, né? Porque o som do Brian Setzer não é só o eco do Space Echo, é também o preamp. Sim. E todos esses ecos de fita tinham um preamp muito bacana. E eles não estavam preocupados com o sinal ser transparente. Eles estavam querendo deixar o melhor sinal possível, empurrar o som do ampli. Sim. Eles gostavam de ampliar, o Ecoplex é usado para saturar o ampli, né? Sim. Então, todos eles usavam isso muito bem. Vamos passear pelo Memory Man. Vai tocando, eu vou mexer, eu vou colocar Desliga o seguinte. O dig, né, que tá... E aí vamos deixar tudo zerado. E ele
avisa pra você que tá distorcendo Tá, ali, ele né? avisa. Tem Tem um o clipe botão. aqui. Muita um som diferença, maneiro. muita É um diferença. preamp bacana. Aham. Eu não uso ele pra empurrar tanto o ampli, porque senão eu tenho outros pedais antes, aí começa, né, a embolar. E aí ele fica clipando o tempo todo, isso tem efeito sobre o eco, né? Aham. Agora vamos lá colocar um delay bem... Muito bom, né? E quando você vai aumentando, quanto mais feedback, quanto mais repetições, mais vai fazendo uma cama atrás da tua nota, menos você ouve o ataque. Então eu acho isso muito legal. Ele tem muito pouco agudo na repetição, né? Tem. Ele é um som meio oco, porque ele tem um agudinho, mas ele não tem corpo, ele não tem aquele... Ó. Agora pintou mais agudo. Esse knob que você tá girando é o quê mesmo? Foi o volume, o mix. Ah, o mix. Isso vira quase... Esse é o vibrato. Esse é o vibrato, né? Eu tô olhando aqui pra ver. Porque ele tem um chorus também. Eu prefiro o vibrato. O vibrato é mais forte, É mais né? forte. Ele E aí, desafina mais a nota, ele desafina né? mais a nota. Agora, o interessante de colocar o vibrato na modulação, isso é genial. Eles fizeram isso para tentar imitar um problema que tem, que o pessoal chama de wow and flutter na fita. Aham. E toda fita com o tempo vai desenvolver um pouco disso, e mecanicamente também os cabeçotes dá uma sujada, aí ele dá uma modificada Uma variada na velocidade. no tempo, né? A variação do tempo causa uma variação quando você reproduz no pitch, né, no tom da nota. E aí, cara, a galera tentou reproduzir isso. Hoje em dia, um El Capistan da vida tem uma simulação toda complexa. O volante tem um algoritmo todo complexo, porque aquilo era completamente... Impossível, né? aleatório. Era Aham. aleatório. Como é que você reproduz isso? Impossível de reproduzir. Então, o comportamento tinha. da eletrônica vai ser muito mais E linear, né? ele faz na eletrônica usando um chip super simples. Então ele simplesmente diminui a velocidade, sobe, e com isso ele rouba tempo de delay. Quanto mais modulação você coloca, menos tempo de delay tem. Ah, é? Que No engraçado, Menorman. cara. Como é que é isso? Porque, olha só. Vou colocar... Bota no tempo mais devagar do dele. Ó, toca aí. Sem modulação. Perde um pouquinho de tempo. Você vê que ele tá subindo. Aham. Ele tá... Ficou incontrolável. Mas isso pode ser super interessante, né? Ou seja, não é só o tempo da modulação, não é só a intensidade da modulação. Parece que ele mexe no tempo. Isso, ele mexe no tempo. Quanto mais você coloca, mais demora a modulação, mais... Né? E é interessante, porque eles estão interagindo. Eu acho isso muito legal. Só que dependendo do que você quer, de novo, por que o digital é bacana? Porque você tem controle sobre esses Você parâmetros. consegue chegar... Você isola Quero isso. exatamente isso, você vai lá, você isola variável, né? Isso é um negócio que a galera passava horas no estúdio, e você pensa, o The Edge, cara, gravou os primeiros discos, os 2 primeiros discos, não tinha até tempo. Não tinha até tempo. Então ele ajustava o tempo do Memory Man, fazia o riff e era super cravado,
E aí ia tocar ao vivo. E aí o batera tinha que contar com ele, em cima dele. E não o contrário. Sim. Hoje a gente bate o pezinho no todo mundo em sync. Todo mundo tá em sync, né? Ou tem uns que pegam até o trig do clique. Do clique. Sim. Alguns delays têm isso. Sim. Agora, uma coisa interessante nele, com o tempo, eu não fui mostrando todo o tempo, né? Mas faz um setup dele daquele delay bem longo de solo, assim, né? Aí que tá. O Memory Man não é tão longo. O Memory Man varia muito. Memory Man pode ir de 300 milissegundos até uns 550 milissegundos. Mas 550 é um tempo de delay de solo. É maravilhoso. O meu vai até 350, mais ou menos. É? Eu sei porque o DM2 vai até 330, mais ou menos. Ele é um pouquinho mais longo do que o meu DM2. Eu já toquei alguns com 500 milissegundos. Aí você já tem aquele delay de solo, que é basicamente o que a galera até coloca no estúdio, né? Coloca os 500 milissegundos meio default, né? Padrão já. Ele fica um pouco menos, paga 380 milissegundos, eu acho. Você vai ver que ele não fica tão lush, mas é um som bonito. Vai lá. E uma coisa que aí... Será que o YouTube vai deixar a gente fazer isso aqui, ó? Vamos ver. Isso é maravilhoso. Vamos ver se o YouTube vai deixar. Acho que isso passa. Isso cara, é o som, né, bicho? Isso daí é maravilhoso. Gilmour é de outro planeta. Mas o interessante aqui é o seguinte. Detalhe que ele reage bem ao drive, né? E eu acho que ele dá uma interação bacana. Aqui, a pessoa tá ouvindo muito feedback e tá ouvindo esse... Numa mix, isso não aparece. Então essa é a primeira coisa, assim, que você vai tirar uma coisa de útil desse programa, para quem não tá acostumado a lidar com delay, é que ele sozinho, ele realmente às vezes parece um pouco exagerado. Mas se você colocar ele muito sutil e timbrar ele em casa, no volume baixinho, super sutil... Muito detalhe, né? Muito detalhe. Ele desaparece. Você chega na banda, não precisa nem gravar. Você chega na banda, ao vivo, cara, o hi-hat já comeu todas as suas repetições. Sim. Ninguém escuta mais. Então, quando você toca sozinho, o delay realmente chama um pouco de atenção. E aí é que é o bacana. Os delays analógicos, eles têm essa característica de ficar um pouco no fundo do teu som. Tanto os de fita conseguiam fazer isso, apesar de que uma fita nova, com uma máquina super bem cuidada... Ele poderia ser mais cristalino. Ele é mais cristalino. O pessoal acha que o delay de fita é lo-fi. Não é. Ele pode se tornar lo-fi por falta de cuidado, ou porque você usa uma fita velha, e pode ser uma opção. Sim. Mas um Echoplex com uma fita nova, restaurado, o som é super hi-fi, bonito pra caramba. É um negócio, uma maravilha da engenharia. Sim, total. Então, mas assim, ainda assim, o grande lance, que quando a galera chegou no digital super bonitão, é que, a fita era super bonitona, mas ela somava com o som da guitarra, e o digital ficava separado. Aí ninguém começou a trabalhar um pouquinho mais na questão, nas outras parâmetros. O porquê que a gente não faz essa fusão? Na prática, o que acontece? É porque, como a evolução dos pedais, né, ela foi uma coisa que foi acontecendo de acordo com as possibilidades, e aí até chegar ao digital, né, você teve toda uma trajetória. Hoje, quando você pega um pedal tipo Dig, ou até os mais versáteis, que tem mais opções e tal, você consegue trabalhar mais no timbre da repetição. Sim. Que é uma coisa que você não consegue fazer com um pedal antigo desse. O Memory Man, o som da repetição dele é o som da repetição dele. Você vê que ele perde agudo, ele não mantém esse agudo, a ponta do agudo, né? Ou seja, um som mais percussivo, você já não vai conseguir muito com ele, né? E essa perda de agudo também vai ajudar ele a virar uma sombra ali, né? Por trás do som, se você quiser. É o que eu, pessoalmente, mais gosto de. Exatamente. Num pedal digital, como o Dig ou como outros e tal, você já pode conseguir outros timbres da repetição. Uma coisa, vou fazer uma menção honrosa a um pedal que nós dois já tivemos e não temos mais, que é o Lisa da Cachalote. É verdade. Né? Que era um pedal que te dá possibilidades
de, por exemplo, saturar a repetição, tem um controle de saturação da repetição, tem uma chave que muda o voicing da repetição, que é o que simula o preamp da Ecoplex e tal, e você tem um filtro, controle de filtro, que atua só na repetição. Então você aumentou o filtro, né? Você está tirando mais agudo, está mudando o lugar da perda de agudo, né? Quando você liga a chave do Ecoplex nele, você perde grave, porque o pré do Ecoplex tinha um filtro de grave, né? Então, ou seja, você consegue deslocar a curva de equalização somente da repetição. E isso é muito útil para você encontrar o lugar do delay no espaço de frequências. Exatamente. E aí, você fazer isso no estúdio, é óbvio, porque no estúdio você precisa fazer isso para mix funcionar. Só que no ao vivo, a gente não tem muito esses recursos nos pedais. E aí, se consagraram os pedais que naturalmente já ocupavam menos espaço na repetição, ou seja, a curva da equalização é mais controlada, assim, não é um delay hi-fi full range, né? Porque o Memory Man não é assim, o DM2 não é assim. Vários pedais de delay, eles alguma perda. Muitas perdas, né? E aí você... Naturalmente, eles já fizeram mais sucesso, muito provavelmente por isso. Por São conseguirem... fáceis de usar, de encaixar na mix. Exatamente. Esse é o ponto. Aí a galera que tem muito parâmetro pode ficar meio perdida às vezes. Eu acho legal que isso daqui, para alguém como eu, que não tem paciência para ler manual, ele funciona. Ponto. Aliás, vamos falar do DM2. Do DM2. O DM2 eu não sei qual que é o meu favorito, mas eu acho que é o DM2. Porque o DM2 dá para usar o tempo todo, e o DM2 não tem preocupação do preamp estar mudando, ou da modulação. Ele tem um som só, basicamente. E eu acho ele... É muito dark. Ele não tem... Olha... Esse é o máximo de agudo dele? Não, ele não tem, é só isso que ele tem. Não tem nem mais nem menos. É só isso. Ele só tem esse som. Muito olha dark, né? E ele vai perdendo grave também. Chega no final. Sabe como é que eu vou dar a resposta dele? Faz a mesma coisa aqui. O grave tá lá até o final. Sim. O grave tá lá igual, não mexeu. O DM2, o vai embora agudo e o grave. Ele foi filtrando. Ele vai filtrando, vai ficando um negócio... Isso, quando você tá tocando com distorção, descendo a mão, é maravilhoso. Porque ele abre o espaço para você tocar muita nota, pouca nota, se você quiser. Isso é muito bom. Então ele sempre funciona. Ele vai ficando magrinho, né? Dá quase um harmônico. Muito legal. Ele só engordando o som com muita pouca repetição. Cara, eu acho que realmente o timbre dele, assim, faz ele ficar muito suave, né, dentro do coisa e sem embolar. E sem embolar. Eu achei que quando ele tava mais longo ali, que eu tava tocando, eu senti que tava vindo de repetição, mas ele não tava embolando. Ele tava ali no lugar certo. E é por isso que eu acho que ele é meu favorito. Você pode deixar ele ligado a música toda. Óbvio, dependendo se o ampli estiver saturando muito, aí esse som constante pode causar uma embolação. Mas eu acho muito bacana, porque ele não... A tua paletada, não importa onde você tá paletando, ele não sai a paletada, ele não tem esse transiente. Tac, tac. Ele tem a própria repetiçãozinha dele, tem um...
Tá vendo? Toca uma levada, toca uma levada. Ele dá uma engordada. Muito bonito. Meio que pelo grave dele, ele dá uma shapeada no agudo da tua guitarra. Então isso é muito legal com tele, com extrato, então é muito bacana. Mas é um pedal que é limitado. E a galera às vezes quer fazer o DE, ele é horrível pra fazer aquele delay rítmico. Claro. Porque ele não tem esse transiente. Então muita gente acaba pegando, achando que vai ser o máximo, e ele não faz isso. Entendi. E essa é a grande característica dos pedais clássicos. Eles são clássicos por uma razão, eles fazem aquilo ali muito bem. Verdade. E hoje em dia, muito dificilmente você achar um pedal antigo muito versátil, né? Não tinha. O cara bolou aquele som que ele achou que era o melhor. O engenheiro da Boss lá chegou e falou: cara, isso daqui tá bom, isso daqui vai funcionar. Isso imita, sei lá, parece o som daquele Echoplex que eu gosto. Que às vezes tá com a fita velha, fazer um som. A cabeça dele era essa, não era fazer tudo. Hoje não, você compra um volante da Strymon, você coloca o tempo da fita, se é muito velho ou não. Você tem esse controle fino. Só que você tem que saber fazer isso bem. Não é todo mundo que sabe fazer. Eu gosto de pegar o negócio pronto e falar o som do DM2. Muito bom. E se eu for tocar e fazer um show só com ele e um drive, eu tô feliz. Entendi. Ele faz muita coisa bem. Ele é o seu delay da Ilha Deserta. Ele é o meu delay da Ilha Deserta. Ele é o meu pedal da Ilha Deserta. Sinceramente, muito é um maneiro. pedal que eu gosto pra caramba. E, enfim, a gente viu esses que são clássicos, né? O DM2 e o Memory Man. A gente não tem um delay de fita aqui. Ainda um episódio a gente vai fazer. A gente vai conseguir trazer uns 3, quem sabe, né? Tem um Binson aqui no Rio, ou 2. É? Cara, o Cassim tem um Binson. O Cassim usa muito Binson em voz. Eu já usei também em simulação, né? Claro. O cara usa a parada Vera. Tipo assim... Maneiro, hein? Vamos usar aqui. Só que, assim, eu sei... Cara, eu vi um Binson mais em um estúdio, não me lembro agora qual. Mas eu sei que tem mais de um. Em São Paulo tem mais essas coisas, né? Vários estúdios tem bastante coisa. Echoplex tem alguns aqui. Space Echoes tem alguns rodando também. O Echoplex teve aquela reedição da Fulltone, né? Que não é reedição, né? Foi a versão deles, não é nem oficial. Até porque eu acho que a empresa o nome Echoplex hoje pertence a Dunlop MXR, né? Eles compraram. Tanto que eles têm um pedal. Não sei se você já viu o pedal pretinho. É muito bom. Nunca vi. Muito bom. É um pretinho desse tamanhozinho, perdão. E na época eu testei, só que achei ele muito parecido com o Empress Tape Delay. Eu achei que ele já fazia mais ou menos a mesma coisa, só que ele tinha o preamp. É uma chavinha com preamp. Então era bem interessante. E depois eles passaram a vender o preamp separado, que a galera, muita gente não dá bola para esse delay, mas dá bola pro preamp, que é muito bom para solo, né? Tá lá. E... Aliás, a gente pode falar do Tape Delay, que é uma simulação. Só que por que eu não dou muita ênfase para repetição, para simulação? Porque eu acho que a simulação ela é só isso, ela é sempre uma simulação. Então você ficar nessa neura de reproduzir algo, eu acho um trabalho... É legal para o engenheiro, é legal para as marcas, é legal para o marketing. Mas para a gente estar tocando, cara, o som é legal? Show. O som não é? Joga fora, passa para frente. Porque isso é muito pessoal. Ser igual... Eu acho muito difícil. Até porque uma unidade não era igual a outra. Exatamente. A variação era... A variação era muito grande. Porque pensa bem, só na variação do equipamento feito toda à mão, tem muita variação. E as fitas, né? A galera parece ignorar que existiam várias marcas de fita. Sim. Né? A própria fita muda, né? A fita muda. Então, cara, eu acho que eu não fico muito nessa neura de se é igual ou não. O tape delay, eu acho que ele é meio limitado comparado ao Capstan, por exemplo. Tem muitos controles, só que você tem que saber o que eles fazem, você tem que ler o manual, tem que ser... Mas eu gosto muito do som do tape delay. E a gente pode falar também, você tem um delay muito maneiro, porque é a simulação do Binson, né? Sim, sim. Que esse é um som que eu não tenho. Nunca nem toquei com simulação de Binson, a não ser no volante, assim, de um amigo, que é muito legal. Mas eu nunca levei pra show. Uma mágica, jogamos um pote virim-pim. E agora mudamos o board para a gente poder trazer outros 2 modelos, né, que são os modelos que vão na onda da simulação dos delays de fita, né?
E aí tem o tape delay da Impress. Da Impress, que é muito maneiro. É o primo menos famoso do El Capistan, que na época começou essa coisa de ter vários modelos simulando o tape delay. E eu não tinha grana para comprar o El Capistan e comprei o Empress numa viagem. Mas ele é muito legal, ele tem menos controle sobre as repetições, mas eu acho que ele tem um som muito bacana. E ele fala sobre aquilo que a gente está falando. Ele tem a simulação da fita nova. Ó, ele vai perdendo também, ele vai ficando low-fi no final, né? Ó, ele vai ficando magrinho no final, viu? Agora, eu tenho... Mas calma aí. Eu esqueci. Eu errei uma coisa. Esse daqui tava com perda, tava com high pass. Ah, legal. Tava com high pass. Você tem o controle da fita, vamos colocar fita nova e sem filtro nenhum. Isso é sem filtro nenhum. O high pass... E agora o low pass. Ele vai ficando velado. Vai ficando velado. Nessa configuração, ele parece o DM2. Ele fica mais próximo. Tem um amigo meu uma vez falou, o tape delay, do jeito que você usa, ele parece mais um delay analógico, porque eu usava muito low pass. Depois eu acabei usando mais ele para high pass. Hoje eu acho que o som do high pass dele é o som mais diferente que eu tenho. Porque nenhum faz o high pass. Né? Eu gostei da movimentação que o high pass vai fazendo. Ele vai perdendo ao longo das repetições. É bem gradual. Bem gradual. Agora eu posso colocar uma fita mais ou menos antiga. Vamos colocar sem repetição, sem perda, sem filtro, né? Ela já é mais velada naturalmente. Aí eu posso colocar o filtro, né? High pass. Quer dizer, só passa alta, né? Aí ele acontece parecido com o DM2 também, é aquele som que vai afinando. Só que é mais acentuado. É mais acentuado. E low pass. E tem a fita velha também, que sem perda nenhuma... Entre a configuração da fita velha e a fita nem tão velha assim, eu não senti tanta diferença. Agora... Entre ela nova e ela meio velha já dá muita diferença. Já bem mais diferença. Fita velha com o high pass. Aí tem Fica bem legal, hein? Fica bem legal. Ó. A fita velha e a fita média tem uma diferença. Tem uma diferença. Tem uma equalização, na verdade. Bota na média. Eu acho que a média, ele deixou mais médio. Tá vendo? Ele fica... Uma coisa para quem está estudando em casa, não tem saída em estéreo, então está sendo só o Marshall. Ah, sim. Antes a gente estava em estéreo, então o som era um pouco maior. Agora, nessa configuração eu gostei, porque ficou aquele médio vocalzinho de radinho, né? Que é um som. Efeito de radinho. Não embola, né? Tem a mesma Muito coisa. bom.
E ele também tem um negócio esse filtro é muito legal porque ele altera também a questão da oscilação. Se eu colocar sem corte, ele vai mantendo. E explodiu uma hora. Aham. Mas se eu colocar com filtro, Vai virar uma microfonia. vai virar uma microfonia. Daqui a pouco o técnico de som tá... Cara, o que é isso? Agora, se você colocar na passa baixa, Virou quase um bumbo, uma pulsação. é uma pulsação, né? E esse negócio eu gosto muito dele. Ele tá sem modulação. Ele tem simulação de modulação. Só que eu acho a modulação dele muito medíocre, pra falar a verdade. Acho muito sem graça. Ao contrário do Dig, do Memory Man, eu não gosto da modulação dele. Só que se você tira a modulação, você consegue esse salto de oitava. Ah. Quando você troca de velocidade. Ele joga para oitavas acima. Então você pode fazer quando você tá com muito feedback Um efeito meio único, né? eu não acho esse efeito em nenhum outro pedal. Que legal, cara. Isso é muito maneiro. Para estúdio, isso ao vivo é meio chato que você tem que mexer em alguns parâmetros e abaixar. Mas isso em estúdio é muito maneiro. Muito cara. maneiro, Você quer colocar um final de música diferente. Eu usei isso uma vez numa gravação ao vivo que foi numa música do Velho Moço, Na Cidade. Só que eu só usei o delay pra fazer isso. Ele ficou ajustado pra fazer isso e eu tive que tocar baixado e falei, vai lá, segura o baixo. Aí eu fiquei mexendo, torcendo pra cair no tempo, porque ele altera a relação do tempo. Olha só. Isso é só ele. Ele já pirou, né? Já foi pra outro tempo. Essa música tava abaixo agora. E o grande diferencial dele e dos digitais é que eles têm essa capacidade de ter muito mais repetição. Sim, dura muito mais, tem muito o menos analógico limitação. é muito menos tempo de delay. Invariavelmente, pode ter alguns com muito tempo de delay? Tem. Mas é sempre menos tempo de delay. Quanto mais tempo de delay, menos qualidade na repetição, o que pode ser bom. Mas chega uma hora que eu acho que é muito embolado. E eles têm muito mais tempo de feedback também. Muito mais, um maior número de repetições. Pode ficar infinito, né? Agora, eu tô super curioso, porque esse daqui é uma simulação. Ele não se diz... Você olha para ele e você fala, tá querendo simular o Echoplex. Mas ele não se diz uma simulação específica do Echoplex. É mais uma coisa geral do delay de fita. E como a gente viu, ele também, assim como os analógicos, você pode tocar em cima dele, não embola. Mas ele tem muito mais definição. Se eu for fazer uma coisa com muita nota, muito... É mais marcada essa repetição. E ele tá no corte de grave. Se eu colocar sem filtro... Ele tá aparecendo mais do que todos os outros delays que a gente viu. Verdade. Então isso é... Você atribui isso ao quê? Cara, ele tem um transiente mais claro. E isso é verdade em relação à fita, só que eu acho que a parte mecânica, os pré-amps e tal, fazia ele ficar um pouquinho mais atrás. Entendi. Mas se você ouvir o Jimmy Page, quando ele aumenta o tempo do Echoplex, você vê que o Echoplex é mais evidente.
Aham, é mais evidente que qualquer Memory Man DM2. entendi. Eu acho que é uma característica da fita de qualidade, Aham. pra não estar toda ferrada. Entendeu? Aham. Agora eu tô com muita curiosidade, porque esse daqui tem a simulação do Binson, né? Pois Você é, vai me então. falar dele. O que acontece? Esse pedal, o Dark Side da Keeley, ele não é um delay, né? Ele tem um delay embutido, né? Mas ele é um conceito de que o Keeley lançou vários pedais que ele chama de workstation. Então, tem um modelo do Hendrix que tem fuzz, univibe. Tem uns modelos que não levam assinatura de nenhum guitarrista, nem referência a nenhum guitarrista específico, mas que são pedais gêmeos, né? Ele é meio dividido no meio, né? Então, do lado direito ele tem um Big Muff, com algumas variações que são muito boas, né? E do lado esquerdo ele tem uma central de modulações, todas elas são digitais, né? O Big Muff, naturalmente, o circuito original, analógico, mas a parte de modulação é toda digital. E aí, o que ele faz? Ele tem essa chavinha, essa Deep Switch aqui, que ele varia entre o flanger e o rotary, né, que seria a Leslie, né? E do outro lado ele vai para um phaser e univibe. E aí o bacana é que esse controle, ele mistura os dois. Então você tem coisas no meio do caminho. Mas o delay, a parte do delay, é quando você bota a chave no meio. E aí ele tem uma simulação do Binson, que é o delay que o Gilmour usou, um delay que não é de fita, mas ele soa como, né? Porque ele também tinha um tambor magnético, né? E aí os controles de modulação viram controles de delay, né? Só que o que acontece? Tem esse color coding aqui, essas bolinhas com cores, que são as cabeças do delay. Porque o que acontece? O delay, o Binson especificamente, ele tem várias cabeças, né? E aí cada uma dessas cabeças, as combinações que ele na verdade tinha 4 cabeças. E aí cada uma das combinações, que se eu não me engano dá 16, né? Possíveis, ele coloca uma cabeça com um tempo de delay meio pré-definido. Então ele vai atravessando o que seriam, tipo, vários delays, né? Então parece difícil explicando, mas na prática é fácil de entender, ó. Aqui a primeira cabeça, dá um toque. Você tem as repetições normais, no tempo, né, definido. Aí quando você vai pra segunda, o timbre muda, apesar de estar com a mesma... Ao mesmo tempo, só que é outro som. Mesmo tempo, só que outro som. Aí já mudou o tempo porque já entrou uma terceira cabeça. Agora tá somando cabeça. Aham. Ainda não, mas ele vai começar a somar daqui a pouco. Legal. Que é o que eu brinco com 2 delays separados. Exatamente, ó. Vai. Muito bom. Tem mais variações, ó. E esse é muito legal. Por isso que eu falo que o The Edge toca muito bem. Porque se ele errar uma nota, bicho, passa o resto da música aquela nota errada soa.
E ele é legal porque ele fica embaixo do que você está tocando e também de boa. Você percebeu que nessa configuração o efeito mudou. Mudou. O timbre mudou. Ele, sabe steel drum? Aquela... Sim. Ele tá com um pouco disso. Porque tem uma repetição mais longa e outras pequenininhas rolando. Isso é muito bonito. E você percebeu que a partir desse ponto ele começou a filtrar mais a repetição? Sim. No início estava mais fiel. Mais fiel. Vai saber, isso aí provavelmente é o comportamento das combinações do Benson. É bem interessante. Tem mais. Tem mais? Tem mais. Cara, o timbre muda, não é só a questão da combinação dos tempos de delay, o timbre é outro. Esse level vai ser o teu mix. Vai ser o mix. O engraçado é que uma coisa, eu acho que de todos os delays, esse é que o delay aparece mais. Independente do ajuste, ele aparece mais do que todos. Acho... Assim, a gente estava lidando com os levels, o mix, quer dizer, esse daqui também aparece bastante. Eu uso, né, o level dele muito baixo. Mas de todos os outros eu tenho que aumentar o delay para ele aparecer. Esse daqui eu posso deixar... Tem mais? A última. Ele tem uma certa dinâmica que ele aumenta e abaixa. Porque você pensa o seguinte, olha... Essas cabeças são as cabeças provavelmente de reprodução, que estão em tempos afastados, diferentes ao longo do tambor. As distâncias são diferentes. São diferentes. Então, quando você combina, cada cabeça é realmente como se fosse um delay diferente. Então aí, no caso, você está combinando 4 delays, sacou? O que é legal, porque você está fazendo basicamente o que eu faço, misturando um monte de delays, que é o que eu gosto de fazer. Só que você está fazendo isso numa coisa só. Agora... Só que você não controla a fundo o que cada um tá ele fazendo. É fixo naquilo dali. Exatamente. Que é uma coisa que a galera pergunta, pô, Paulo, você usa muitos delays ao mesmo tempo? Eu uso, por causa disso. Quando você está misturando vários delays juntos, como acontece aqui, você já não está prestando mais atenção em nenhum especificamente. Qual que é mais importante? Esse curtinho, rapidinho ou esse mais marcado? É uma coisa só. Eu acho isso muito legal. E aí você cria
essas camadas e num show, e no disco é muito tranquilo, porque você poderia fazer isso por overdubs. Mas num show é muito bacana, porque você quer dar mais profundidade de delay. Numa passagem, eu ligo mais um delay. E aí ele interage legal, depois eu desligo. Não fica seco, eu não tenho que trocar preset e tal. É só uma maneira de dar... Como é que se fala? Profundidade. Níveis diferentes de profundidade. Que na mix a gente faz isso, né? Sim. Você vai colocar delays e reverbs diferentes no pré-refrão, por exemplo, sei lá. Então, eu gosto de fazer isso. Esse aqui é interessante porque ele já tem isso no gerar de botão. Exatamente. Agora, sim, você tem que... Você escolhe meio que você quer, né? E ele não tem tap tempo. Então, isso assim, que eu ia perguntar, ele não tem tap tempo? Não tem tap tempo. Você viu que eu só tenho um pedal só com tap tempo, né? Que eu uso mesmo, tap tempo. Agora, e tanta coisa. A gente pode... Cara, virou um pad, né, cara? Isso é maravilhoso, cara. Legal, esse né? som eu nunca tinha ouvido. Tem tantos... São como se fossem várias cabeças, tantas e reproduzindo no outro delay. Você acaba perdendo... Você não ouve mais a repetição. E foi o que você falou. Cada uma tem uma variação de timbre ali, que é o que deixa a coisa rica, né? Fica muito rico. Assim, esse não é o melhor pedal para simular, de fato, tudo que o Binson faz. Sim, ele nem tem essa intenção. Ele nem tem essa intenção. É só pra pegar um pouquinho do gosto do timbre do Gilmour. Exatamente. Tem outros pedais que fazem isso melhor do que ele, mas ele tá aí fazendo o papel do delay de multitap, né? Não, e assim, pra quem já tem um delay que já gosta, só de somar esse daqui pelo Big Muff, que é um som muito maneiro. Sim, posso claro. Tá bom, me empolguei. É isso, esse é o som do rock de arena. Se você... Como veio nos anos 80, né? Mas se você pega isso aí só pelo Big Muff, que é uma distorção muito maneira, né? Só ela, não tem outro ganho, os amplos estão clean. E aí você pega um segundo delay, você já tem um mar de delays e consegue fazer algumas coisas interessantes. Eu acho que 2 delays e 2 drives, é o que eu sempre falo, que a 2 delays e 2 drives dá pra fazer tanta combinação, tanta coisa, que não precisa de tanto. Se você mexer bem, assim, você consegue fazer muita coisa interessante. E, enfim. Então é isso, acho que cobrimos tudo, né? Acho que cobrimos tudo. Então, você que tá aí de casa, assina o sininho, né? Se inscreve, deixe seus comentários, qual o seu delay preferido. Tem tantos outros delays no mercado bacanas. Qual que a gente não falou, qual que a gente devia ter falado. É. E
Tem algum delay que a gente não conhece, né? De repente alguma coisa que saiu nova ou alguma coisa muito antiga. E a gente, né, basicamente cobriu os estilos de delay, né? E naturalmente dentro de cada estilo vai ter uma série de outros modelos aqui que a gente não falou e tal, mas aqui tem uma boa amostragem de tudo que é possível se fazer com delay, né? Que é o efeito, que eu diria, quase que necessário, né? Eu sou suspeito pra falar. Eu acho que eu nunca fiz um show sem delay. Cara, você tem certeza, né, você? Não, na verdade, eu passei um tempo que eu não tinha pedal. Sim. E meu primeiro pedal foi um AMI, mas isso é toda uma outra história. Antes de ter uma distorção. Mas assim, depois que eu descobri o delay, nunca mais, cara. Uma vez eu fiz... quebrou. Meu DM2 tem um problema de que vaza o capacitor, ele é muito velho, né? Tem 40 anos esse pedal. Deixa pra lá. E aí tem que ir pro médico, sacou? Tem que fazer uma revisão, um check-up. E ele parou de funcionar no meio de uma mini turnê. Eram 4 shows em 4 estados diferentes. Eu sofri. Mas eu vi que dá pra ser quase feliz sem ele. Quase. Mas a primeira coisa que eu fiz foi... Mas não, vamos passar por isso de novo. É por isso que eu tenho 2 delays, pelo menos, no body. Se um quebrar, eu ainda tenho o segundo. Então é isso. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu! E agora, no Discoteca de hoje, a gente trouxe aqui uns discos pra falar sobre o que a gente tratou no episódio aqui sobre o delay. Qual foi o disco que você trouxe, Paulo? Cara, então, a tentação é trazer um disco do The Edge, é trazer do U2, né, alguma coisa, mas eu pensei numa coisa que é diferente, que aproveita muito bem o delay, que é esse disco daqui, do Alan Holdsworth. E, cara, ele é muito conhecido pelos acordes complexos, pela música meio alienígena que ele faz, ele tá bem na transição pra ficar bem alienígena nesse disco. Só que ele usa o delay de uma maneira muito inteligente, cara. Camadas e camadas de delay que geram um pad absurdo. Na época, acho que não existia nem o termo shimmer. Ele já estava fazendo isso na década de 80, sabe? Ele estava muito à frente do tempo dele. Então é um disco que tem uns timbres com umas texturas que ele usa muitos delays em camada, que é maravilhoso. E tem harmonizer, todas aquelas novidades da década de 80 ele usava, mas o disco todo soa um pouco datado, talvez. Mas ainda tem muita coisa, é muito inspirador escutar o som de guitarra dele aqui. O trabalho de base, especialmente, dele é muito bonito, cara. Muito interessante. Eu trouxe aqui um disco do Mastodon, novo, que saiu, acho que ano passado, é o disco mais recente deles, o Rushed and Green. E o Mastodon é uma banda que eu já até citei aqui também em outro episódio, que é uma banda de metal que foge muito dos clichês do metal sob o ponto de vista da guitarra. Não diria nem muito sob o ponto de vista da composição, mas do ponto de vista da guitarra, eles tocam metal com equipamentos e sons e timbres que não são muito característicos do metal. E uma característica muito marcante do Mastodon é o bom uso das ambiências, né? Os 2 guitarristas usam muitos delays, muitos tipos de reverb diferentes, apesar de ao vivo eles usarem um setup mais simples, né? Mas no disco eles exploram bastante as camadas e é uma coisa meio fora da caixa ou fora do usual você escutar umas afinações muito pesadas, muito baixas, um som muito metal, muito pesado, cheio de ambiência, daquele jeito, sacou? E normalmente o metal traz uma linguagem mais na cara, mais seca, com mais punch, e o Mastodon explora muito bem isso. Então vai a minha recomendação desse discaço aqui, um disco que tem um bocado de músicas, é um disco bem longo, assim, e todas elas têm um bom uso do delay. Bacana. Eu só esqueci um detalhe, eu não falei o nome do disco, é o Metal Fatigue. Pode crer. Metal Fatigue, que é um dos melhores riffs dele, inclusive. Mas é isso aí. Então é isso.